Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e está começando mais uma edição do Governo Agora. Agora à tarde, ainda em Nova York, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda e quem traz os detalhes ao vivo de lá para a gente é a repórter Daniele Popov. Oi, Dani, boa noite para você. Qual foi o compromisso do presidente aí? Oi, Roberto, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nós passamos a tarde aqui no hotel onde está hospedado o presidente Jair Bolsonaro e hoje à tarde ele teve uma reunião, um encontro com o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Giuliani foi responsável na década de 90 por implementar um plano chamado de tolerância zero aqui na cidade. Como é que funcionava então esse sistema? Ele se baseava na repressão de crimes desde os de menor aos de maior potencial, o que provocou a redução nos índices de criminalidade. Essa reunião entre Bolsonaro e Giuliani durou aproximadamente 1 hora. E hoje de manhã o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a sessão de debates da 74ª Assembleia Geral da ONU. Nós acompanhamos tudo pela manhã e vamos mostrar agora os destaques na reportagem. Um novo Brasil. Um país sem parcerias ideológicas que busca alavancar a economia, reduzindo burocracias e com foco na abertura econômica para gerar mais empregos. Esse foi o país apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro ao abrir o discurso na Assembleia Geral da ONU. O Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Boa parte do discurso do presidente foi dedicada a falar sobre preservação ambiental e combate a queimadas, especialmente na região amazônica. Bolsonaro afirmou que enquanto outros países utilizam mais da metade do território para a produção de alimentos, o Brasil produz em apenas 8%. Segundo o presidente, 61% do território nacional são preservados. O país está aberto a parcerias, desde que respeitada a soberania nacional. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, cumpriu a agenda no Rio de Janeiro. Na viagem ao Rio de Janeiro, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, foi homenageado no Clube Militar, com a inauguração de um quadro com a foto dele na galeria de ex-presidentes da instituição. Em seguida, Mourão fez uma palestra para os sócios do clube. Falou sobre as principais ações do governo federal para superar os desafios da nação e retomar o crescimento econômico. Hamilton Mourão também disse que o Brasil é um exemplo em preservação ambiental pelo uso de energia renovável e elogiou o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia das Nações Unidas. O presidente hoje foi incisivo, explícito, direto e soberano no que ele falou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia não é patrimônio da humanidade. A Amazônia é patrimônio nosso. A Amazônia é brasileira. E compete a nós preservá-la e protegê-la. A Receita Federal divulgou hoje o resultado da arrecadação de agosto. Foram quase 120 bilhões de reais, um aumento real de 5,67% em relação ao mesmo período do ano passado. Este foi o melhor resultado para os meses de agosto desde 2014 e o 5º mês seguido de aumento. O Governo Agora fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Medidas foram tomadas e conseguimos reduzir em mais de 20% o número de homicídios nos 6 primeiros meses do meu governo. As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recorde.
Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. Acabamos de estender a isenção de vistos para países como Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. E estamos estudando adotar medidas similares para a China e Índia, entre outros. Com mais segurança e com essas facilidades, queremos que todos possam conhecer o Brasil, em especial a nossa Amazônia, com toda a sua vastidão e beleza natural. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Cada um de vocês pode comprovar o que estou falando agora. Não deixe de conhecer o Brasil. Ele é muito diferente daquele estampado em muitos jornais e televisões. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Em busca de prosperidade, estamos adotando políticas que nos aproximem de países outros que se desenvolveram e consolidaram suas democracias. Não pode haver liberdade política sem que haja também liberdade econômica. E vice-versa. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. A economia está reagindo ao romper vícios e amarras de quase 2 décadas de irresponsabilidade fiscal, aparelhamento do Estado e corrupção generalizada. A abertura, a gestão competente e os ganhos de produtividade são objetivos imediatos do nosso governo. Estamos abrindo a economia e nos integrando às cadeias globais de valor. Em apenas 8 meses, concluímos os 2 maiores acordos comerciais da história do país, aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia, e entre o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Pretendemos seguir adiante com vários outros acordos nos próximos meses. Estamos prontos também para iniciar nosso processo de adesão à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE. Já estamos adiantados, adotando as práticas mundiais mais elevadas em todos os terrenos, desde a regulação financeira até a proteção ambiental. Não podemos esquecer que o mundo necessita ser alimentado. A França e a Alemanha, por exemplo,
usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura. Já o Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos. 61% do nosso território é preservado. Nossa política é de tolerância zero para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos, em especial os disfarçados de boas intenções. Estamos prontos para, em parcerias e agregando valor, aproveitar de forma sustentável todo o nosso potencial.